Ele veio de Bauru, é um grande trabalhador da USA Intermunicipal Bauru, está em todas, dá maior atenção para todas as casas espíritas, e hoje está aqui conosco. Edgar Miguel, é com muita alegria que a palavra está com você. Boa noite a todos. O Roberto me perguntou há alguns dias atrás qual seria o tema. Ele me contou que algumas pessoas também perguntaram a ele, mas eu não sei dar temas, gente. Eu faço 100 palestras, mas não consigo dar um tema. Eu não consigo dar tema nem depois da palestra. Então, se vocês puderem me ajudar a descobrir qual é o tema da palestra, depois que eu terminar, eu agradeço. Tá bom? Porque eu não sei. Mas eu estava me lembrando que Kardec nos coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo que existem duas causas dos nossos sofrimentos. As causas que foram geradas em outras encarnações e as causas que estão sendo geradas hoje, nesta encarnação. Ele coloca causas anteriores e causas atuais das nossas aflições. E eu fico sempre pensando que talvez uns 80% dos nossos sofrimentos de hoje estão relacionadas à forma como a gente pensa hoje. E não estão relacionadas às causas do passado. 80%, é um chute da minha parte. Mas o que eu vejo, de onde vem essa ideia, né? De que a forma como a gente pensa determina sofrimentos novos ou alegrias. E o que acontece para a gente ter uma forma de pensar a vida, as circunstâncias das coisas, as pessoas e nós mesmos? O que acontece para a gente ter uma forma tão deturpada, que nos causa tanto sofrimento? O que acontece? Eu chego à conclusão que a nossa sociedade nos educa com valores que não são exatamente os melhores valores, que não são exatamente os valores do Cristo. Por quê? A gente aprende ao viver aqui, na escola, em todos os relacionamentos que a gente tem, uma forma de enxergar as coisas que é diferente do que o Cristo, que é o caminho para a felicidade, do que o Cristo nos coloca. Vou dar um exemplo. Nós aprendemos que problemas são ruins. Não aprendemos? E o Cristo nos ensina que os problemas são a nossa cura. Que é através das dificuldades, que a gente chama ainda de problemas, né? É através daquilo que a gente não sabe viver que nós vamos aprender a ser felizes. É isso que o Cristo nos ensina. Toda a trajetória de vida dele é em busca da compreensão de que as vivências que cada um tem, que a gente pode chamar de provas ou expiações, tanto faz, são extremamente úteis para que a gente se liberte de tudo aquilo que nos pesa, que nos amarra ao sofrimento. Aí vem o mundo e diz que é muito ruim ter problemas, que a gente tem que procurar sombra e água fresca. O mundo vem dizer que a gente tem que procurar a satisfação de todos os nossos desejos, que a gente merece ficar no sofá o dia inteiro, olhando para cima. Essa divergência brutal, totalmente oposta, desses dois valores, né? O valor do trabalho e do esforço com o Cristo e o valor não faça nada, seja servido, certo?
Eles são opostos. E esse valor do mundo está enraizado dentro de nós. Porque faz milênios que a gente é doutrinado para pensar dessa forma. E veio Cristo há apenas 2000 anos, ontem, né, nos falar que não é esse o caminho. O caminho é outro. E o caminho que nos salvará. Salvará do quê? Da dor. Então, a grande questão é a gente questionar se o que eu estou vivendo está me causando sofrimento, por quê? Por que o que eu estou vivendo está me causando sofrimento? Essa é a grande questão. A questão não é por que está acontecendo isso comigo, que essa é a pergunta que a gente faz, né? A gente não pergunta isso? Meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? E a gente não entende que nós vivemos o que a gente vive porque somos amados. Olha só que loucura que fica na nossa cabeça. De um lado, alguém falando que isso que está acontecendo conosco é útil e é bom. E a gente fala, bom como que é bom? Se só me dá trabalho, se frustra as minhas expectativas, se eu não consigo fazer e só me dá dor de cabeça. Olha só a loucura que fica na nossa cabeça. Por quê? Porque a gente talvez não acredite que o caminho do Cristo é dessa forma. Ou a gente não entende exatamente como é que nós vamos ser felizes enxergando de outra forma as nossas vivências. A gente ainda acredita que quando a gente fica doente, a gente está sendo castigado. Não acredita? Lá no fundo ou no raso? A gente não acredita? E não é verdade. Não é verdade. As doenças são cursos de autoconhecimento que vão nos curar. Do quê? De nós mesmos. Tem uma história num livro chamado Mulheres Maravilhosas, da médium Sirineia, não lembro o sobrenome dela, do espírito Leon Tolstói, onde todos os livros dela passam-se com o Cristo. Onde uma pessoa muito rica foi chamar Jesus, porque a mulher dele estava com lepra, e ele queria que ela fosse curada. E ele foi até lá, abriu a porta, aquele cheiro terrível, ela com lepra avançada. Na porta, Jesus disse assim ao marido, não posso curá-la, porque a lepra está curando-a. O que eu posso é aliviar as suas dores. E aí ele encontrou uma mulher sem revoltas, vivendo as suas dores, e aí nós estamos falando de dores, não estamos falando nem de sofrimento, que é dor na carne, entendeu? Vivendo o desmoronar de talvez sonhos para aquela existência, mas aonde ela estava se transformando, mudando talvez de uma situação de orgulho para uma situação de humildade. Não sei. Mas o Cristo percebeu que a lepra estava curando-a. E evidentemente que alguns meses depois ela desencarnou. Que não deixa de ser uma cura. Essa é outra questão. Nos ensinam aqui nesse mundo, nessa sociedade, que morrer é ruim. A ponto de a gente desejar que o nosso inimigo morra. É um presente, gente, que está dando para ele. Porque nós, espíritas, já fomos informados que morrer é voltar para casa. Que não devemos desejar, porque esse desejo seria uma revolta a essa oportunidade fantástica de aprendizado na direção da felicidade. Mas é libertador desencarnar. Não é ruim, não é um castigo desencarnar. Ao contrário.
outro valor que afronta o Cristo e que a gente tem deixado que permaneça dentro de nós. As nossas dificuldades são oportunidades. E no meio disso tudo, outra questão que a gente costuma manter dentro de nós é a culpa. Porque nós queremos seguir o Cristo. Alguma coisa nos diz que o Cristo está certo. Ele toca o nosso coração. A gente sabe que ele é a verdade, certo? A gente ouve as suas palavras, percebe a sua vida e alguma coisa fala diretamente à nossa alma. Aí vem ele com aquele monte de história, aquele monte de jeito de viver que a gente não sabe viver. E vem o mundo que está dentro de nós falando para a gente ir para outro lado, para a gente ser individualista, egoísta, não se importar com mais ninguém, que nós temos um monte de direitos. É muito interessante que o mundo não fala nunca dos nossos deveres. Só fala dos nossos direitos, o que é bem estranho ou conveniente. E aí a gente se vê numa posição de grande conflito, porque eu tenho um mundo dentro de mim há milênios, instalado dentro de nós, em condicionamentos, em vícios mentais e emocionais, e nós temos do outro o Cristo que nos atrai, com uma proposta de vida, de visão de mundo completamente diferente. Porque não é possível servir a Deus e a Mamon. Não é possível viver para o mundo e para o Cristo. Não é possível, porque eles são absolutamente opostos. Nesse conflito, a gente se enche de culpa. Não se enche? Você fala, meu Deus, eu queria fazer isso, mas não consigo. Eu devo ser muito ruim. Eu sou muito ingrato. O Pai me dá tanta coisa. Olha um corpo perfeito. Olha isso, olha aquilo, a bênção de cada dia. E eu não consigo atendê-lo. Eu sou muito ruim. Sou muito inferior, sou muito culpado. E criamos, nesse pensamento, mais um sofrimento. Talvez um sofrimento universal. Raríssimos de nós não passou ainda pela culpa. Raríssimos de nós. Não teve que lidar com ela, ou ainda tem que lidar com ela. A maioria de nós ainda tem que lidar com a culpa. Por quê? Porque a gente não compreende como o Cristo, como o Pai funciona. Por quê? Porque a gente quer rebaixá-lo da sua condição para uma condição humana. A gente, quando ele diz que nós somos amados de qualquer jeito, a gente não acredita. Porque não compreende como é que um amor ama sem esperar nada em troca. Nunca. Sem cobrar nada, jamais. A gente não entende isso. E não, talvez nem acredite que ele possa nos amar, nós sendo ingratos. Mesmo quando nós concluímos que nós somos ingratos, é possível que a gente esteja enganado. Então a culpa, ela aparece na nossa vida como sendo um sofrimento que nós criamos e que eu chego à conclusão que é extremamente conveniente. A culpa é conveniente, gente. Sabe por quê? Me corrijam. O culpado é aquele que se acha incapaz de fazer o certo. Ok? Então ele não faz nada. Não é conveniente? Não é conveniente? Não, eu sou muito inferior, viu, gente? Olha, eu não presto para nada. Tá? Eu preciso de muita ajuda. Eu sou muito culpado. Olha só o que eu fiz, ofendi 10, matei 5. Eu sou muito culpado. Então eu não vou conseguir me transformar, tá? Eu não vou conseguir evoluir, tá? Vocês vão ter que cuidar de mim o resto da vida. Não é conveniente? É bom. Aí eu vou ter que pedir, fico aqui de joelhos, deito no chão e peço para Deus me salvar de mim. Não é conveniente? A gente entregar
como sempre, para que Deus faça algo, que Deus ajude não sei quem, Deus me ajude. Deus tem que fazer tudo. Nós vamos fazer alguma coisa, que horas? Que horas que a gente vai fazer alguma coisa? Então é muito conveniente a gente se colocar numa posição inferior. Porque o inferior não tem que fazer nada, o incapaz não tem que fazer nada. E quem disse que somos incapazes? Quem disse que nós não podemos fazer nada? Por isso que eu gosto de colocar ao lado da culpa o arrependimento. Sim, o arrependimento eu defendo. O arrependimento é salutar. O arrependimento traz progresso, a culpa não. Eu vou defini-los. O culpado é aquele que derrama o leite, senta do lado e chora. O leite até azeda no chão. E chora que ele é inferior. Não faz nada. O arrependido derrama o leite, chora, senta do lado, chora, dá um tempo, levanta, limpa o leite e vai comprar outro. Qual que é melhor? Esse é o arrependido que o Pai espera que sejamos. Esse é o arrependido. É isso que Jesus, no meu entendimento, quer dizer: vai e não peques mais. Ele sabe que nós vamos continuar pecando. Óbvio. Ele é muito sábio. Ele sabe que nós vamos errar na virada da esquina. Mas o que ele quer? Que a gente progressivamente se arrependa. A cada vez. E a cada vez descubra por que errou. E o que você pode fazer, mesmo que milimetricamente, para errar menos. Para errar cada vez com menos intensidade. Até que amanhã, não importa quando seja, você não erre mais. O arrependido é aquele que olha o seu erro como uma oportunidade de aprender a fazer melhor. É como aquelas pessoas que fazem bolo e o bolo não fica bom. Aí ela para: meu Deus, vou olhar a receita de novo. Será que os ingredientes estão certos? Será que eu coloquei certo? Vou fazer amanhã de novo. E mexe em alguma coisa, e presta mais atenção nas medidas, na temperatura do forno, etc. E faz. E o bolo fica melhor. E ele vai ter... Mas não ficou satisfeito. E daqui uma semana, de tanto fazer bolo, fica ótimo. Este é o arrependido. Porque o culpado, o bolo não ia subir na primeira vez, e ele nunca mais ia fazer bolo. Porque ele fala: não tenho jeito de fazer bolo, não serve para isso, alguém que faça. Que cômodo, não é? Que orgulhoso é esse primeiro que se sente culpado e que de tanto orgulho não aceita o seu próprio erro, a ponto de olhar de frente para ele, para o erro, e descobrir aonde errou, para que amanhã acerte. O Cristo nos pede nos arrependermos. Jesus nos dá dois exemplos no Evangelho. Um que se culpou e outro que se arrependeu. Judas se culpou e infelizmente foi lá e tirou a própria vida. Pedro se arrependeu. Vamos lembrar o que Pedro fez, gente? Que particularmente eu acho que Pedro fez algo muito mais grave que Judas. Jesus, naquela noite, depois da ceia, contou para todos que dali para frente a coisa ia ficar feia para o seu lado. Certo? Véspera de Páscoa. No outro dia ele ia ser crucificado. Ok? Só isso. Tá? Muito bem. Contou para eles se assustaram. Pedro falou: não é possível, Deus não deixará que isso aconteça. Foi recriminado por esse comentário, né? E Pedro insistiu: não, Jesus, e inclusive em particular, não. E Jesus falou assim: Pedro, vai ser assim. Não, eu não vou deixar, pelo Senhor eu morreria. E ele falou: Pedro, hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Como é que você vai morrer por mim? E aí Pedro ficou mais chateado ainda, magoado, porque acreditou naquela hora que Jesus não acreditava no seu amor. No livro Boa Nova, de Humberto de Campos, esse livro que é um monumento
uma bênção, uma expressão profunda de amor para todos nós. O Humberto de Campos conta um novo trecho dessa cena fantástica. Depois que ele disse que Pedro iria negá-lo 3 vezes naquela noite, e que ele viu que Pedro ficou muito chateado, Jesus disse assim para Pedro: Ah, Pedro, o homem é mais frágil do que perverso. Já adiantando para Pedro que Pedro iria negá-lo não porque era maldoso, não porque era perverso ou ingrato, mas porque era frágil. Quando Pedro o negou, ele chorou muito. O livro conta que quando o galo cantou, depois da 3ª negação, ele estava no pátio da prisão onde Jesus estava preso. E ele levantou o olhar e olhou para a janelinha onde Jesus estava aprisionado e viu os olhos de Jesus a olhar para ele. Olhos carinhosos, de quem reconhecia que ele era apenas frágil. O livro conta que ele ajoelha, que ele senta, que ele cai no chão e chora longamente. Mas Pedro não se culpou, se arrependeu. Parece que é quase a mesma coisa, né? Mas os dois implicam em você reconhecer o erro, óbvio. Mas a partir de ali tudo é diferente. Pedro reconheceu o seu erro, se tornou mais humilde, reconhecendo que Jesus estava certo quando o identificou como frágil. Venceu ali o próprio orgulho e falou: sim, eu não sou capaz. Eu não sou capaz de retribuir o amor do Mestre à altura desse amor. E se defrontou com uma coisa que nos incomoda muito, deve ter incomodado muito a Pedro, se defrontou com a evidência de continuar sendo amado. E isso o aproximou definitivamente do Cristo. E a partir de ali, ele conta isso lá no Paulo Estevão, quando Gesiel encontra Pedro, Gesiel antes de se tornar Estevão, e Pedro conta, chorando, essa história, quando ele negou o Cristo. E que o Cristo continuou a amá-lo. E a partir dali, este arrependido dedica a sua vida a se melhorar cada vez mais, seguindo Cristo. Olha que diferença brutal. O quanto Judas, infelizmente, num outro nível de fragilidade, era orgulhoso. Não aceitou o próprio erro. O erro de ter traído Cristo, de ter se enganado. Porque Judas também não era ruim, não era perverso. Amava o Cristo, mas não entendeu. Fragilidade, apenas isso. Pedro também não entendeu, também era frágil, mas transformou a própria vida e se transformou na rocha, muito possivelmente por causa desse erro tremendo de negar o Pai, o Cristo 3 vezes. Esse é o caminho, gente. Pedro ficou muito feliz depois. Ganhou paz na consciência. Judas não. Tanto que num outro livro, eu não vou conseguir lembrar os detalhes, o livro, não vou nem lembrar o nome do livro, só vou lembrar do Espírito, que é Amélia Rodrigues, pelo Divaldo, conta que Jesus, assim que desencarnou, procura Judas. E diz assim, que quando eu li essa frase, eu chorei bastante. Porque eu acho que Jesus fala essa frase para cada um de nós, nos momentos certos. Ele se aproxima de Judas, que não conseguia vê-lo, que sentia ainda a corda no pescoço, no processo de um suicida, que a gente sabe. E Jesus diz assim para ele: Judas, sou eu. Olha isso.
O Cristo diz isso para a gente também, principalmente quando a gente está no fundo do poço. Para cada um de nós, nos chamando pelo nome, Judas, Edgar, Sérgio, todos os nossos nomes, sou eu. Perdoa-te a injúria. O Cristo estava pedindo para Judas se perdoar. O recomeço começa hoje. E ele finaliza, porque eu não vou lembrar todas as frases fantásticas, ele fala assim: os milênios te esperam, e eu também. Nós somos esse Judas, guardadas todas as proporções. Ele fala isso para todos nós. Mas a gente precisa abandonar essas bobagens que o mundo nos ensina e que nos causa tanto sofrimento. A bobagem de achar que a doença é ruim. A doença é difícil. Eu concordo plenamente. Chamar as nossas vivências de dificuldades, eu concordo. Porque elas são difíceis. Aliás, elas precisam ser. E as dificuldades que elas trazem estão nos dizendo da nossa ignorância sobre aquele assunto. É só isso. É como a criança que chegou no primeiro dia de aula e falou assim: nossa, mas é muito difícil escrever. E é mesmo? Porque ele não sabe. E até que saiba será difícil, porque depois que souber, será fácil. Como é fácil para todos nós escrever. Mas por quê? Porque você passou pela dificuldade e o esforço de fazer o que tinha, os exercícios que tinha que fazer. A doença é um exercício. As dificuldades nas relações afetivas são exercícios. O envelhecimento do físico é um exercício. O desencarne de alguém querido é um exercício. O que mais? Trombar, bater o carro, um acidente de trânsito é um exercício. Quebrar a perna é um exercício. As pessoas não nos compreenderem é um exercício. Não são castigos, nunca, jamais. Não são obstáculos, pelo contrário, são as nossas chances de nos curarmos das dores que a gente tem feito há séculos, pela nossa forma de pensar. Por isso que eu entendo que o Espiritismo é uma nova forma de viver, que começa a partir de uma nova forma de pensar, de se enxergar, de enxergar o outro e enxergar essa vida. Nós estamos numa escola tem exercícios, os nossos exercícios chamam-se doença, dores físicas, acidentes, os outros não nos entenderem, a gente não se entender, entendeu? Tem que ganhar dinheiro, tem que trabalhar para comer, tem que lutar pela sobrevivência, tem que lutar contra o vento, a chuva, o frio, o calor. Sim, esses são os nossos exercícios. Porque esses acontecimentos têm o poder, se a gente quiser, de nos transformar em alguém feliz. Nós estamos insistindo em querer ser feliz pelos caminhos do mundo. Não vai dar certo. Não sei se a gente já percebeu. Está funcionando? Não? Então vamos mudar de caminho. Porque se eu continuar nesse caminho, eu já sei o que eu vou ter. Você come uma fruta azeda. Ela é azeda. Por que você vai comer de novo? Me explica. Não tem sentido. E o pessoal por aí dizem que é difícil mudar. A pessoa fala, não, mas é muito difícil mudar. Eu discordo plenamente, gente. Não é difícil mudar. Questão 909 do Livro dos Espíritos. Está lá. Sabe o que é difícil, gente? Querer mudar. Ah, isso é bem difícil. Por quê? Porque somos teimosos.
preguiçosos. Me desculpe as exceções, é óbvio, mas eu me incluo, tá? Por isso que eu falo nós, teimosos, preguiçosos e orgulhosos. E não queremos dar o braço a torcer. É isso. Ok. A dor estará aí. E ficará conosco. Diz a música que a dor é tão velha que pode morrer. Mas eu acho que para muitos de nós ela vai demorar um bom tempo para morrer. Porque ela é necessária. Necessária. E a dor da culpa que a gente alimenta. Alimenta. Que nós não precisamos sentir a dor da culpa. Só precisamos sentir a dor do arrependimento. Porque depois é tudo coisa boa. Porque você se arrepende, isso nos impacta, sem dúvida. Porque parte da dor da culpa é nós não aceitarmos sermos tão ignorantes. O humilde não sente culpa. Porque ele não tinha expectativa que acertasse. Mas nós, salvo as exceções, orgulhosos, andamos por aí com a panca de perfeitos. E ai de quem disser e me pegar em erro, tá certo? Ai de quem? Vou ficar muito bravo. Nós somos aqueles que aceitamos elogios imerecidos e não aceitamos as críticas justas. Esses somos nós. O Roberto me fez um monte de elogio, eu rejeitei todos. É tudo generosidade dele. Mérito dele. Porque eu não posso aceitar como verdade os elogios que eu não me reconheço. E eu preciso aceitar as críticas que são justas e corretas. Independente de quem faça. Por quê? Porque eles estão, aqueles que criticam, os que criticam com justiça, estão me apontando aquilo que muitas vezes eu não vejo ou não quero ver. Enfim, os nossos inimigos sempre são muito úteis. Sempre nos ajudam. Porque os nossos inimigos, por muito nos amarem, nos poupam. Nos toleram. Nos aguentam. E graças a Deus, os nossos inimigos não nos aguentam. E já solta o caminhão de melancia em cima logo. Felizes os que ouvem os que nos criticam. Sem culpa. Sem culpa. A minha ideia hoje, falando tudo isso, evidentemente, é alertar sobre um monte de crenças e de formas de pensar que nós carregamos dentro de nós e que todas, quase todas elas, nos causam os sofrimentos que a gente vive hoje. Mas eu gostaria de realmente me ater mais à culpa, que, como eu disse, é praticamente universal. E eu percebo que a gente não... Percebo até em mim mesmo que eu não sei diferenciar muitas vezes em mim a diferença exata entre culpa e arrependimento. Eu tenho a impressão que aquela dor inicial é a mesma coisa. É igualzinha para os dois. É como se fosse um incômodo profundo, uma autodecepção de quem esperou além da conta, fruto do orgulho, uma dor de quem talvez se sinta ingrato, portanto, uma dor, evidentemente, de quem não compreende a grandeza do amor do Pai. Mas depois desse momento de dor, válido e necessário para que nos chame a atenção para a questão, dali para frente, nós temos autonomia para decidir o que fazer. Nós podemos cultivar essa dor, gerando mais sofrimento, sem progresso, chorando lá do lado derramado e nada mais. Ou nós podemos olhar para aquilo como sendo uma nova tarefa. Eu vou melhorar nesse ponto. Por mim. Pelos que eu amo. Sabe por que eu digo isso? Nós que queremos ajudar tanto aquelas pessoas que a gente ama, a gente quer, né, gente? A gente quer ajudar as pessoas que a gente ama? Quer? Ok. Nós que queremos, então, ajudar tanto aqueles que a gente ama,
eu quero colocar para reflexão que eu acho, é minha opinião, para discussão, que a melhor forma, a melhor ajuda que a gente pode dar àqueles que a gente ama é ser feliz. Porque se você fosse feliz, você vai mostrar o caminho a eles. Você não será uma preocupação para eles. Quantos pais são as preocupações dos filhos? Não que os filhos não sejam as preocupações dos pais. Mas quantos filhos sofrem pelo sofrimento dos pais? Pela incompreensão dos pais? Pela revolta dos pais? Pela não aceitação dos pais por uma série de coisas? Da vida natural deles. Quantos todos nós somos filhos, né? Quantos nós, filhos, já sofremos por conta do sofrimento dos nossos pais? Então, uma forma muito interessante da gente retirar sofrimento dos nossos filhos é estarmos bem. Todo mundo sabe aqui que se você puder, né? Se eles estiverem encarnados, ligar para o pai, pai, tá tudo bem, mãe, tá tudo bem. E você perceber na voz que está, que bom. Posso viver a minha luta. Posso seguir o meu dia a dia com essa leveza. Olha que bem você faz. Olha que bem você faz. Por estar bem. Por não ser uma preocupação a alguém. E veja, está bem. Você está bem. Olha que coisa boa. Isso, para mim, é o máximo de ajuda que alguém pode fazer às pessoas queridas. Você mostra como é que se vive as situações difíceis que eles passarão ou já estão passando. Não é fantástico, gente? Você dá um exemplo. Não foi isso que o Cristo fez? Ele falou assim, gente, olha, reparem em mim. Tá? Eu vou viver um monte de coisa aqui. É assim que se faz, tá? Para ser feliz. E eu vou viver esse monte de coisa e vou sair daqui muito bem, tá? E é por isso, talvez, que tudo tem acontecido com ele. Foi incompreendido, que a gente morre de medo de não ser compreendido. Sofremos terrivelmente por não nos compreenderem. Não sei por que a gente espera isso, que nos compreendam. Não sei por quê. É uma das coisas mais difíceis que existe, que as pessoas nos compreendam. Por quê? Porque elas mal se compreendem. Como que elas vão compreender alguém que não é elas? Nós também não os compreendemos, viu, gente? Então Jesus foi incompreendido quase até pelos 12 discípulos. Quantas vezes ele falou assim, até vocês não me entendem? Foi ferido na carne, literalmente. Até pelos que muito amou. Foi traído. O que não aconteceu com ele? Não sei. Não sei. E ele disse, para situações difíceis é assim que se vive bem. É assim. E se a gente conseguir decifrar a forma como ele vive bem, porque é preciso que cada um decifre e compreenda particularmente, porque isso é um caminho particular, viu, gente? Cada um de nós vai ter a sua forma de compreender o caminho do Cristo. Essa compreensão não é comum a todos nós. Ela é particular. Porque nós somos únicos. Nós temos uma forma de enxergar, de pensar, de sentir as coisas especialmente, específica. Então nós podemos usar a mesma técnica do Cristo. Sejamos felizes. Enfrentemos os desafios como quem já compreende que tudo passa. Quer ver como tudo passa? Eu pergunto para vocês uma coisa. Me diga uma coisa irremediável.
Existe alguma coisa? Se você se entende imortal, ok? O que é irremediável? Me dê um exemplo só. Eu pergunto isso há anos, ninguém me respondeu, e eu acho que nunca vai me responder. Por quê? Porque se eu sou imortal, se todo mundo é imortal, eu vou ter tempo e oportunidade para arrumar tudo, para refazer tudo, para conquistar tudo, para saber de tudo, para viver tudo. Ai, fulano morreu, mal começamos a viver. Tudo bem, aguarde. Dá alguns anos, você vai continuar a viver com essa pessoa. Vamos esperar uns 50 anos, pronto, acabou. E 50 anos, gente, é isso, hein? Não é? Quem já tem 50 anos sabe. Ontem eu nasci. Pronto, tenho 50 anos hoje. É assim. Ai, mas eu não consegui estudar uma coisa que eu queria tanto. Calma, fica tranquilo. Daqui a pouquinho você vai poder estudar, se quiser. Ai, eu não aprendi a tocar violão. Fica calmo. Começa, inclusive, no plano espiritual já, aprender. Para facilitar o que você vê aqui. Ah, eu não consegui conviver muito com tal pessoa. Fique tranquilo. Ah, eu fiz uma bobagem aos 20 anos, isso mudou a minha vida de uma forma irremediável. Eu nunca mais vou conseguir consertar. Não existe nunca mais para o espírito imortal. Nesse trecho minúsculo da sua vida, que é até você desencarnar, talvez você não consiga. Talvez você, por exemplo, por uma negligência da sua parte, você se machucou e sua perna não funciona mais. Exemplo. Não vai dar para consertar isso. Na próxima vez você vai ter uma ótima perna, fica tranquilo. O que é irremediável? Mas eu errei muito, matei umas 10 pessoas nessa vida, meu Deus, e agora? Fica tranquilo. Você vai ter que dar a vida para os 10. Certeza. E talvez nem seja todo mundo de uma vez, porque hoje ninguém mais tem 10 filhos, quase, né? Mas fica tranquilo. Você vai arrumar a bagunça que você fez, você vai poder. Aliás, você vai ser obrigado a arrumar a bagunça. O que é irremediável que a gente chora tanto? E eu não estou fazendo pouco caso das dores que a gente chora, porque elas são verdadeiras, eu sei. O que eu quero dizer é que existe remédio para elas, se você aceitar tomá-lo. Porque muitas vezes nós somos aquele que o remédio está aqui, a dor está aqui e eu não tomo. Escolhas, e nós temos que respeitar. Faz parte do processo de amadurecimento essas circunstâncias. Mas é preciso que esteja claro na nossa mente. A maioria das dores, dos sofrimentos que eu vivo, são obra minha. E olha que eu estou sendo generoso. Porque, salvo o meu engano, o Evangelho e o Livro dos Espíritos dizem que todos os nossos sofrimentos são causados por nós mesmos. Eu só estou falando da maioria. Pela forma como a gente está encarando as nossas vivências. A gente ainda pensa que a gente veio aqui para se divertir. Que esse mundo é parque de diversões. Não é. Aqui é lugar de estudo e de trabalho. Por isso que Jesus, para finalizar, inaugurou a lei do esforço quando ele disse que cada um terá segundo as suas obras. Ponto final. Dando a cada um de nós o poder e a responsabilidade de criar a própria felicidade. O poder, gente, esse poder que nós não estamos usando. Porque a gente está entregando para o outro. A gente ainda continua se casando e dizendo para o marido, agora se vire e me faça feliz. Dizendo para a esposa, agora se vire e me faça feliz. Ou para o namorado, não precisa nem casar, ele já fala isso, ou pelo menos tem essa expectativa.
ou encontra qualquer pessoa em qualquer tipo de relacionamento e espera que o outro preencha o vazio que está dentro de nós. Não vai preencher. Não vai. Porque esse buraco no peito, só nós mesmos vamos preencher o nosso. Tem a ver com o autoconhecimento, com o autoacolhimento, com o auto-perdão, com o auto-encontro. Porque nós sentimos solidão porque não estamos vivendo junto de nós mesmos. Não estamos em contato com a nossa essência. Deixamos a nossa essência em algum lugar, trancado no guarda-roupa, eu acho. E a gente saiu aí para viver sozinho, abandonando-se. Eu quero dizer, enfim, que não está difícil de sofrer menos. E digo mais, não está tão difícil de ter uma vida íntima. É a única que a gente tem controle, tá? Porque do lado de fora a gente não tem controle nenhum. De ter uma vida íntima, boa, serena, de paz, de autoaceitação, de compreensão das próprias dificuldades, sem essa cobrança injusta que a gente faz com a gente mesmo, que nem Deus nos cobra assim. Nós podemos ser mais felizes, imediatamente. Mas a gente precisa rever alguns pensamentos que a gente tem. Falei demais. Alguém gostaria? Temos alguns minutinhos ainda de colocar alguma questão, de discordar. Eu adoro quando discordam, porque aí aprendo. De colocar alguma questão. Exagerei, gente, em algum ponto? Porque às vezes eu acho que eu falo de uma forma que parece que a vida fica tão simples, né? Mas um pouco é proposital, porque as pessoas acham a vida tão terrível, então eu preciso muito para o outro lado. Eu insisto, ela é bastante trabalhosa. Aprender é realmente difícil. Oi? Exige demais na coisa errada. Mas a gente exige demais na coisa errada. A gente, por orgulho, quer ser feliz, quer ser perfeito hoje. Não quer? E nós não vamos ser perfeitos hoje, porque o processo educativo não é assim. A gente demora 5 anos para aprender a ler e escrever. 5 anos. Não, a gente quer aprender a amar hoje. Agora, durante a palestra. Não é assim. Isso é orgulho puro. A gente tem que falar assim, eu vou errar. Eu vou cair milhares de vezes. Mas eu vou todas as vezes lembrar que o Cristo falava assim, vai. A gente só lembra de não peques mais, né? Mas antes, ele falou, vai. Levanta. Prossegue. Porque a solução é tentar até conseguir. É que nem aquela professora de primeiro ano que falava assim, escreve 2 cadernos dessa palavra. Você nunca mais vai esquecer. É impossível não aprender. Assim, escreve 2 cadernos inteiros, me traga aqui daqui a 1 mês. A vida é assim. Ele vai errar as primeiras 200 folhas, mas as últimas vão estar certas. O pai sabe que nós vamos cair. Porque não é simples o que nós temos que aprender. É revolucionário. O amor é revolucionário. Brigar e matar outro é fácil. Qualquer um faz. Os animais fazem isso. Ele está pedindo para a gente ser muito mais do que isso, porque nós somos muito mais. Nós somos a obra-prima do Pai. Então, a gente se cobra, é verdade, como a senhora bem disse, mas cobra coisa errada. Cobra por orgulho e não cobra para se autoeducar. Nós devíamos ser o primeiro a falar errei. Não sei por que esperavam que eu acertasse, inclusive.
Por que espera que alguém acerte? Como que uma professora do aluno que faz 6 meses que está na escola acredita que ele vai tirar 100, 10? Como? Que absurdo! Absurdo! Ele fez 3 exercícios. É óbvio que ele vai mal. O Pai não espera que a gente acerte. Ele só deseja que a gente prossiga. Esperançoso. E veja, e não precisa prosseguir sofrendo, mas prosseguir entusiasmado com o aprendizado. Entende? Nossa! Porque, eu preciso finalizar, André Luiz nos ensina que para sofrer precisa merecer, gente. Porque olha só, eu fiz um monte de bobagem na vida. Matei 10 ou 20. Não é, a vida entende que eu não vou resolver isso na próxima existência. Eu não dou conta. Eu não sou capaz. Ela vai me dar umas 20, 30 existências para parcelar, para dividir o problema em 20 vezes. Quem sabe eu dou conta. Então, para eu viver determinadas situações, eu preciso merecer. Merecer significa estar pronto para ela, ser capaz. O pai é aquele que ajuda o devedor a ter dinheiro para pagar. Entende? Não é aquele que manda prender o devedor, porque ele nunca vai pagar preço, certo? Nunca vai pagar. Não, trabalha bastante. Guarda dinheiro e aí você me paga. O pai é aquele que nos ajuda a crescer para que a gente consiga resolver a bagunça que a gente fez. Olha que amor, gente. Olha quanto amor existe sobre todos nós. Eu agradeço muito a oportunidade e fica o desafio para vocês descobrirem qual é o tema da palestra. Que Jesus... Não, eu ia pedir para Jesus nos abençoar. E nós precisamos ter certeza que Ele sempre nos abençoa. E ter essa certeza como um alívio no coração. Com todos os erros que eu fiz hoje, com toda a minha ignorância, com toda a minha fragilidade, Deus me abençoa hoje, como abençoa a todos nós. Muito obrigado. Peço a você que sente-se confortavelmente na sua cadeira. Se você estiver acamado, procure relaxar. Feche os seus olhos. Permita que eu dirija você. Siga as minhas palavras, acompanhando o passe. Senhor Jesus, eis aqui os nossos irmãos que estão clamando pela sua misericórdia, Senhor. Coloca a tua mão poderosa sobre esse irmão enfermo agora, Jesus. Permita que de ti saia virtudes essas, fluidos, benfazejos, fluidos que têm o poder de curar o corpo físico, fluidos esses que podem e vão eliminar tudo aquilo que tem causado dor e sofrimento, eliminar todas as bactérias, todos os vírus que têm causado inflamações e lesões no corpo físico. A tua luz, Jesus, o teu magnetismo, que tem o poder de cortar, de cessar toda a influência espiritual negativa, toda a perseguição espiritual, Jesus, caso esteja acontecendo com esses irmãos, que ela seja cortada nesse instante, que esses irmãos sejam libertos da perseguição espiritual, que esses irmãos enfermos recebam agora, Jesus, um influxo de energia para que eles se levantem da cama, para que essa ferida seque, para que esses vírus percam a força de se reproduzir, para que todas as células danificadas elas possam ser restauradas,
Que a tua luz, Mestre, o teu magnetismo, faça com que todos os órgãos internos comecem a trabalhar em perfeito sincronismo. Diga amém e graças a Deus.